gentil, é uma pessoa do mundo. Então nós precisamos dar a liberdade, querer nos esforçar para sermos diferentes das atitudes das pessoas do mundo. Ou seja, nós temos que nos esforçar agora para fazer diferente do que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus. O Evangelho de Cristo, ele é chamado do Evangelho do poder de Deus, Evangelho da salvação, Evangelho da graça, Evangelho da transformação. Tudo isso é o Evangelho de Cristo que faz na vida de uma pessoa. Quando nós abrimos a porta para Jesus entrar, o Evangelho, esta palavra, é o que nos limpa, nos transforma, nos liberta e nos dá poder para resistir ao pecado, às tendências do mundo e a Satanás, em nome do Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho é chamado Evangelho do poder de Deus. Lá no livro de Romanos capítulo 8, não é para abrir lá não, que não é isso que nós vamos pregar. O capítulo 8, versículo 1, o Paulo escrevendo aos romanos da seguinte forma, ele diz: Romanos, ô meus amados, agora que vocês estão em Cristo, nenhuma condenação mais há, para vocês que estão firmes com Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito. E aí ele complementa, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Percebe que no mundo existia uma lei que nos escravizava. Antes de nós nos entregarmos para Cristo, nós estávamos debaixo de um jugo, de uma lei que nos escravizava, nos obrigavam, nós éramos obrigados, mesmo que nós não quiséssemos, nós éramos obrigados. Se você começar lendo Romanos capítulo 6 todo, você vai ver o Paulo dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ali o Paulo não estava falando dele, ele estava citando uma pessoa sem Jesus, lutando contra o pecado. Ela não consegue. Por isso que ele escreve lá em Romanos 8, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, a lei foi o poder do Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus, entrou na nossa vida e rasgou aquela lei que nos escravizava e nos colocou em liberdade. Como é que nós não vamos fazer de tudo para ser fiéis e obedientes a palavra do nosso Jesus de Nazaré? Não tem como. Foi ele que fez isso. E ali o Espírito Santo entra em ação através da morte de Cristo e nos liberta do poder do pecado e de Satanás. Fomos libertos. E aí nós precisamos entender que a partir do momento que eu fui liberto, as minhas atitudes precisam mudar. Agora nós não estamos mais debaixo do jugo e não estamos mais escravizados. Antes eu tentava, mas eu não conseguia, porque a lei do pecado me mantinha preso aos costumes do mundo, e eu não tinha o que fazer. Até eu tentava. Eu já falei para os irmãos que antes de conhecer Jesus, eu achava que eu era uma pessoa mais correta da face da terra, mais certinha, eu era o santinho da face da terra, antes de conhecer Jesus. Eu não bebia, não fumava, não jogava, a minha vida era só do trabalho para casa, fidedigno à minha esposa, não falava palavrão, era do mundo e não falava palavrão. Eu achava que eu era do santinho, o cara perfeito. Quando eu conheci Jesus, eu vi que eu não era perfeito coisa nenhuma, eu era o cara pecador, perdido, escravizado e condenado à morte eterna. Com todas essas qualidades que eu tinha, sem Jesus, eu estava perdido.
Aí eu entendi que depois que eu conheci a Cristo, aí sim eu fui liberto. Porque mesmo com as boas atitudes da pessoa, né, ele faz tudo certinho, mas ele não é liberto se ele não entregou sua vida para Cristo. Ele precisa sair do jugo da escravidão. Ele precisa ter agora autoridade sobre o inimigo da nossa alma. Mas a pessoa que não tem Jesus, ele não tem como se libertar, sair das garras do passarinheiro desgraçado. Ele mantém a pessoa presa lá no laço, na condenação. Então, quantas pessoas, e muitos nos ouvem pelas lives, estão desviadas hoje do Evangelho. Até dizem, pastor, um dia eu vou lá de volta na igreja, eu tenho vontade de ir. E por que não vem? Precisa ter uma atitude da nossa parte. Precisa querer fazer algo para que Deus possa ajudar. Eu preciso querer Deus. Se eu estou doente, eu preciso querer a cura. Se eu estou com uma dor, eu preciso ser curado. Então eu creio que Jesus pode, eu preciso crer nele, fazer a minha parte. E aí nós precisamos entender que ser cristão não é simplesmente vir só à igreja, não é simplesmente dizer que lê a Bíblia. Ser cristão é conhecer Jesus e obedecer a sua palavra em nome do Senhor. Não adianta querer servir Jesus, ser cristão de fachada, não salva ninguém. O que faz nós um dia morarmos no reino dos céus é andar no temor de Deus, obedecer o que Ele diz para nós todos os dias através da Bíblia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, e o Espírito Santo à igreja de Cristo hoje. O costume, a santidade cristã é oposta à nossa vida. Nós podemos falar assim, a nossa vida cristã hoje é totalmente oposta ao mundo. Nós não podemos, o mundo para nós morreu, o mundo para nós não existe, a mentira não existe para nós mais, o pecado morreu para nós. No dia que nós fomos sepultados com Cristo, o pecado foi sepultado também. No momento que eu ressuscitei com Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Então eu não sou mais um cidadão do mundo e o mundo não faz parte da minha vida. A minha vida agora é uma vida de santidade, é uma vida de obediência e andar no temor de Deus em nome do Senhor Jesus, no respeito do Senhor, porque nós somos ensinados pelo Espírito Santo, por o Evangelho do poder de Deus, e agora nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a fazer a vontade de Deus, porque Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele tem sentimentos, assim como Jesus chorou ali na morte de Lázaro. Jesus era o próprio Deus, Ele chorou, de ver o sofrimento que Satanás causa na vida das pessoas. O Espírito Santo também, ele tem sentimentos quando nós não damos ouvido para a sua voz. Ele se sente magoado, ele fica sentido, porque nós não damos ouvido para ele. E veja o quanto o Espírito Santo trabalha na vida de um crente. Todos os dias ele está trabalhando na nossa vida. Para um crente se desviar do Evangelho, o Espírito Santo já falou com ele muitas e muitas vezes. E a pessoa se desvia por isso, porque ela deixa de dar ouvido ao Espírito Santo. Ela deixou de viver uma vida de respeito e obediência à palavra de Deus. Quando nós não obedecemos mais a palavra de Deus, nós não ouvimos mais o Espírito Santo. E é quando nós não ouvimos o Espírito Santo, a carne começa a tomar conta da pessoa. Entra aí a ação da carne.
Porque a carne quer o quê? Quer nos condenar. É tanto que lá no texto de Efésios, de Romanos capítulo 8, versículo 1, o Paulo diz: nenhuma condenação há. Veja que tem condenação para quem está na carne. Mas para quem anda no Espírito, para quem anda na obediência da palavra de Deus, não tem condenação. Amém, queridos? Versículo 17 começa falando: e digo isso e testifico no Senhor, Paulo falando, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Aqui o Paulo está dizendo: agora que vocês se converteram a Cristo, o modo de vida de vocês agora é outro. O modo de vida da igreja de Cristo é seguir os mandamentos do Senhor. Nós não somos mais do mundo para seguir os mandamentos do mundo. Os mandamentos do mundo, quem dita as regras é Satanás. E quem dita as regras para nós hoje é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Por isso que tem que ter a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Se não está tendo transformação na vida do cristão, precisa se converter. Se está mentindo, se está falando mal da pessoa, se está tendo inveja da pessoa, isso é tudo do mundo. Esses defeitos não podem estar na vida de um cristão convertido nunca, em nome do Senhor Jesus. Exibir o carrão. O pastor Rodrigo estava comentando agora, ele nem sabia que eu ia ministrar isso aqui, ele nem sabia, mas o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Abrir os livros da sua vida, o nosso livro da vida, quem tem que ler todos os dias, e nós apresentar para ele, se chama Jesus de Nazaré. Planos, sonhos e projetos, só quem pode me ajudar, e quem tem que saber é Deus, e mais ninguém. Não abra sua vida para ninguém, abra sua vida para Jesus, abra seu coração para o Espírito Santo. Não abre o teu coração para ninguém, só para Deus. Pastor, mas ele já sabe, ele sonda o meu coração. É isso que Deus quer de nós, sinceridade. Dobrar diante dele, rasgar o coração e dizer: Senhor, sou falho, sei que erro, eu errei aqui, peço perdão. Reconhecer que somos falhos, isso é humildade. Deus quer ver isso de nós, humildade. Mas jamais nós podemos chegar diante de Deus: Senhor, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro para se exibir. Deus fala: não vou te dar, porque eu conheço o teu coração. Então vamos ter a humildade que Jesus falou. Quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, o fardo dele é leve. Se o fardo está pesado, confia nele que ele vai aliviar o fardo. Quando Jesus alertou: vocês vão ter muitas aflições nesse mundo. Mas pastor, mas eu mesmo em Cristo, mas quando eu estava no mundo eu tinha demais. Em Jesus nós vamos ter também muitas aflições. Mas no mundo eu não tinha por quem chamar, mas hoje eu tenho em quem confiar. Olha a diferença. Passamos sim. O físico adoece, sim. Por quê? Porque quando o sol e a chuva vêm, é para todos. E quando a tempestade vem, atinge também a todos. Mas, no meio da tempestade, quem é que está no barco comigo? Então eu não preciso temer em nome do Senhor Jesus. Se eu estou no mesmo barco que Jesus está, então eu não vou temer a tempestade. Ela vai me atingir? Vai. Vou passar por tribulação? Vou. Ninguém na face da terra, enquanto estiver vivo, não vai se eximir
de passar por tribulações, mas nós temos que entender que nós temos que ter o bom ânimo, a fé que Deus disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Ele não nos abandona na tempestade, Ele não nos abandona no deserto, Ele vai estar sempre conosco em nome de Jesus. Jesus, Ele deu um exemplo para nós, que Deus nunca nos abandona. Quando Jesus é transportado para a tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4, quem é que estava com Jesus? O Espírito Santo. Todo o tempo o Espírito Santo estava com Jesus. Passou por uns momentos de aflições terríveis, o Mestre Jesus. Imagine, meus amados queridos, uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Jesus passou isso, Elias passou, Moisés passou, mas foi assistido todo esse período pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. E comigo e com você é a mesma coisa. Quem nos assiste todos os dias é o Espírito Santo em nome de Jesus. Pode confiar. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, aqui ele diz aqui, uma palavra meia estranha: entenebrecidos. Ou seja, entenebrecido significa uma pessoa está com o coração em trevas, nas trevas, no pecado, tomada pelas trevas. Entenebrecido é isso, é a pessoa estar nas trevas. E aqui ele diz que se a pessoa está nesta condição, ela está separada de Deus, está escrito aqui. Então, nós precisamos entender aqui o porquê que o Paulo escreve essa carta para os irmãos de Éfeso. Porque os falsos crentes, os falsos pregadores, estavam dizendo para os convertidos da igreja de Éfeso, que não precisariam eles viver em santidade, porque eles já tinham aceitado a Cristo, e poderia agir na carne, que eles não perderiam a salvação. E o Paulo aqui, ele fica sabendo e escreve, e aqui ele detalha direitinho: olha, se vocês entrar na onda desses mentirosos mundanos, vocês estão nas trevas. E se vocês estão com o coração cheio estão vivendo na carne, vocês estão separados de Deus. Então isso é balela, é mentira, é engano de Satanás, que não precisamos viver em santidade, que podemos agir na carne, que não perdemos a salvação. Mentira! Essa é obra e cilada de Satanás. Isso é ensinamento falso, mentiroso do anticristo, para destruir a vida das pessoas. E aqui ele cita muito bem, é muito claro quando ele fala aqui no versículo 18, entenebrecido no entendimento, ou seja, coração em trevas, ou seja, foram cegos, pessoas que se deixarem levar por as mentiras, pelos enganos, elas vão ser cegas novamente pelo espírito do engano, ou seja, se voltarem à carne, elas vão se tornar cegas espiritualmente, e uma pessoa cega espiritualmente, ela está separada e fora do reino de Deus. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, aqui pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O cara, ele sabia que o Paulo estava correto, mas ele estava dizendo que Paulo não estava errado. Eles não precisariam andar em santidade. Pode pecar à vontade, vocês não vão perder a salvação. Isso é um ensinamento maligno, um ensinamento diabólico. E hoje tem muita gente que prega isso, que pode fazer o que bem quer e não perde a salvação. Paulo diz: não, está totalmente errado.
Se viver segundo a carne, morrereis, mas se viver segundo o Espírito, vivereis. Carne e Espírito não combinam. É como gasolina e fogo, não dá certo. E aí ele diz aqui, ó, os quais havendo, aqui ó, o 19, perdido todo sentimento, esse aqui foram pessoas que desviadas, queriam o quê? Contaminar a igreja de Éfeso. E o que é que muita gente, porque é que muita gente hoje saiu da igreja, irmãos? Porque esses desviados e usados pelo diabo, vão lá e faz a cabeça delas, e tira as pessoas do caminho de Deus. Olha aqui o 19, ó. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, o respeito pela palavra do Senhor, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Olha lá. Aqui eram pessoas que conheceram a verdade, e chegaram lá e queriam contaminar os irmãos. Aí o Paulo, ó, desce a lenha. Não, se você se deixar levar por esses mentirosos, filhos de Satanás, vocês também vão por o mesmo caminho deles, vocês estão separados da vida de Deus. Então não entra dessa, não dá ouvido para os mentirosos, para os falsos, os desviados. Um crente desviado é uma ferramenta maligna de Satanás que ele vai usar, com certeza. E o 20 vai, ó, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que eu ensinei para vocês. Não é assim que nós aprendemos o Evangelho. O Evangelho ou vive segundo o Espírito ou segundo a carne. Juntar os dois não dá certo. Se é, o 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do quê? Do velho homem. Então, se foi despojado do velho homem, não temos que voltar atrás e pegar ele novamente. O velho homem é a natureza pecaminosa. O velho homem é aquele cara que nos prendia, mantinha escravizado no pecado. A partir do momento que nós sepultamos o velho homem, estamos livres dele, não volta para pegar mais ele não. O diabo vai fazer de tudo para nós morder a isca dele, para que o velho homem ressuscite dentro de nós. E aí é onde as pessoas se desviam do Evangelho, porque elas não resistem à carne. A carne domina. Mas pastor, como assim? A carne domina, sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela deixa de dar ouvido para o Espírito Santo, ela está vazia da palavra de Deus. E quando estamos vazios, não temos força para dizer não para Satanás. Ele oferece e a pessoa aceita. É assim que ele age, irmãos. Ele espera a oportunidade. Então nós nunca podemos deixar de nos alimentar todos os dias com a palavra do Senhor. Nós temos que comer a palavra de Deus. Assim como nós precisamos comer o arroz e o feijão para manter o nosso físico forte. O meu espírito, para ele ser robusto e forte, para que ele domine a minha carne, eu preciso me alimentar do pão vivo que desceu do céu, de Jesus de Nazaré, que é a sua própria palavra, em nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que quanto ao trato passado, versículo 22, vos despojaste do velho homem que se corrompe pela concupiscência de quê? Do engano. O velho homem é isso, é o pecado que domina, ele que engana as pessoas, ele que mantém presa no laço do passarinheiro. Então nós não podemos jamais disputar com o mundo, não. A minha vida cristã agora é totalmente diferente do mundo, não tem nada a ver com o mundo. O que eu tenho agora foi Deus que me deu. Eu tenho uma família, foi Deus que me deu. Eu tenho uma casa,
foi o Senhor que me deu, eu agradeço a Ele por isso. Eu tenho um carro, foi Deus que me deu. É para o meu uso, para o meu trabalho, é uma ferramenta, Deus que me deu. Tudo que eu tenho eu agradeço a Deus. Coloco todo dia na presença dEle e agradeço a Ele pelo que eu tenho. Porque com certeza Ele disse que se eu precisar mais, Ele vai me conceder em nome de Jesus. E Ele concede, com certeza Ele nos concede a cada dia. Tem dias que Deus nos surpreende, que você fala: Senhor, o Senhor é lindo demais. Eu sou uma prova viva disso, em nome de Jesus. E aqui no versículo 23, amados, olha só: e renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e o quê? Em santidade. Quando nós nascemos de novo, nós somos criados por Deus para viver na verdadeira justiça e santidade, viver na palavra, guardar a palavra, e através da palavra eu vou ter a condição de viver separado do pecado, do mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui no 25 ele continua falando, amados: pelo que deixai a mentira e falai o quê? A verdade. Então o crente não pode mentir. Diante de qualquer situação, nós somos obrigados a falar a verdade. Doa a quem doer, tem que falar a verdade. Não tem meia verdade, é a verdade. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, ou seja, não dá lugar ao diabo, não dá ouvido à voz do capiroto do inferno. E para que eu não dê ouvidos à voz dele, eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque se eu vivo em santidade, eu conheço muito bem a voz, eu sei discernir a voz do Espírito Santo e a voz do diabo. Agora, se eu não vivo em santidade, estou vazio da palavra, para mim tanto faz. O Espírito Santo fala, não estou nem aí. O diabo fala, já desperta a mente do crente. Satanás é sujo, ele é astuto. Ele espera o momento certo de atacar. Quando Jesus disse para que nós tivéssemos uma vida de oração e jejum, foi para mortificar as obras da carne, nos preparar espiritualmente, para quando vier o ataque, nós poder reagir à altura, em nome do Senhor Jesus. Aquele que furtava, não furte mais. E aí ele vai falando, aqui no 29, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão. Eu sei como você também sabe, que você conhece pessoas que diz que são crentes, mas o palavrão não sai da boca. O cara vai na igreja, diz que ele só vai na igreja, mas o palavrão, eu conheço alguns. Inclusive ele quer que vá fazer um culto na casa dele, e ele não é convertido ainda. E eu vou descer o verbo. É o cara lá da Terra América. Inclusive ele me falou sábado: vou te convidar para um churrasquinho aqui, fazer um culto aqui na minha casa. Vou, só marcar o dia que nós vamos. Vamos levar o teclado lá, vamos fazer na beira daquela piscina dele lá, casona bonita, bacana. Vamos chamar todo mundo ali, descer o sarrafo.
Aí, não, porque meu irmão não sei o quê, meu irmão é pastor, mas... Pim! Entendeu? Aí eu fico olhando assim, falei, mas está se convertendo, vai se libertar em nome de Jesus, está querendo. E quando a pessoa quer, Deus faz a obra em nome de Jesus. O importante é abrir o coração. O novo convertido é assim mesmo, então ele está com o costume do mundo ainda, precisa ser lapidado, ensinado, e aí ele vai saber frear a língua no momento certo em nome de Jesus. E o 30, e não entristeçais quem? O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É por isso que o Paulo diz, olha, cuidado, agora a nossa vida cristã tem que ser totalmente, separada do mundo, do costume. Os costumes do mundo para nós acabou, morreu, enterra. Agora a nossa vida é em comunhão com Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque se nós continuarmos falando besteira, não freando a nossa língua, o que é que nós estamos fazendo? Versículo 30. Então eu não posso mais ter uma vida que eu tinha antes, de falar o que bem entendo, do que vem na minha cabeça eu vou soltando. Não, agora eu tenho freio. Quem me breca é o Espírito Santo em nome de Jesus. Eu não tenho mais o espírito do mundo, agora eu tenho o Espírito Santo, que ele me alerta. O salmista, ele sempre orava a Deus, o salmista Davi, para que Deus colocasse um guarda nos seus lábios, para que não saísse nenhuma palavra torpe da sua boca. E nós precisamos orar a Deus nesse sentido, irmãos, para que o Espírito Santo filtre as palavras que vai sair da nossa boca, que só saia da nossa boca palavras que agradam a Deus, que Deus aprova. Porque se nós continuarmos falando besteira que Deus não reprova, aqui quem é que fica triste? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual ele nos selou para aquele dia do encontro com Deus em nome do Senhor Jesus. Fomos selados por ele. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um selo, a circuncisão, que era feita lá na época do Abraão. Agora a circuncisão era feita na carne, agora não é mais. Agora a circuncisão na graça, ela é feita no coração. Essa circuncisão agora é no coração de cada um crente que nasce de novo. Ele recebe aqui, o selo de propriedade de Deus em nome de Jesus. Como é que eu quero ser, que eu sou um filho ou uma filha de Deus e não imito o Pai? Antes eu era filho do mundo, eu imitava o mundo. Agora como filho de Deus, eu tenho que imitar quem? Ao meu Pai. Eu não posso dizer que sou de Deus e imito o mundo. Agora a minha vida é uma vida espiritual e não mais uma vida carnal, porque a vida carnal satisfaz o mundo e a vida espiritual faz a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos entendidos, sim ou não? Aqui, olha o versículo 31. Eu acho esse texto, essa passagem aqui tremenda. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada da onde? Dentre nós. Ou seja, essas qualidades é do mundo. Gritaria, blasfema, falar mal dos outros, tratar a família com grosseria. Não é isso. Deus não manda fazer isso. Deus manda tratar com amor, amar, respeitar, zelar, cuidar, proteger. Qual que é o papel do marido? Proteger a esposa, amar a esposa, amar os filhos, proteger a família.
dar o sustento dentro de casa, não deixar faltar nada. Ele é o provedor, Ele é o cabeça, atribuído a nós. Então nós temos que ser o exemplo, porque a própria Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça da casa, autoridade, respeito pela esposa. Mas tem muitos que é só bonzinho dentro da igreja, quando chega em casa se transforma, briga com a esposa, briga com os filhos, está separado de Deus quem leva essa vida. Se não se converter, só está perdendo tempo dentro da igreja, porque está na contramão do ensinamento do Senhor Jesus. Deus nos deu uma família constituída por Ele, para nós cuidarmos. A minha esposa foi Deus que me deu, os meus filhos foi Deus que me deu. Como é que eu vou tratar algo que Deus me deu de qualquer jeito? Tem que amar, respeitar, zelar, cuidar, instruir nos ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus. Porque é mandamento. Vou responder para Deus se eu não educar os meus filhos aqui, eu como cristão, simplesmente deixar para lá. Todo dia vou para a igreja, um vai para a balada, outro vai não sei para onde, e eu não estou nem aí, só quero saber de ir para a igreja. Primeiro eu tenho que salvar a minha casa, para poder eu salvar os outros, em nome do Senhor Jesus. Senão eu estou fazendo as coisas de trás para frente. Então, irmãos, esta palavra é para refletir, é para crente que realmente quer ser crente de verdade, para refletir o que significa ser crente. É viver separado do mundo e viver para Deus, em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Temos que perdoar, amar. Teve ali um desentendimentozinho com a esposa, peça perdão um para o outro e toque a sua vida normal. Não guarde rancor no coração, pelo amor de Deus, porque quando um casal, olha, é muito sério isso. Nenhum cristão pode ficar com rancor no seu coração, com mágoa, não. Tem que lançar fora imediatamente. Raiz de amargura, lança fora. Teve algum desentendimento, porque todo casal tem, isso aí é fato, porque faz parte da aflição do mundo. Não fique preocupado porque houve um desentendimentozinho aqui, ou não fique preocupado, faz parte da nossa vida aqui na terra, faz parte das aflições desta passagem aqui na terra. Mas Jesus diz: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, ser misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Liberar o perdão. Quando nós liberamos o perdão, nós arrancamos do nosso coração toda a raiz de amargura e cólera e raiva. Acabou. E se não perdoar, vai ficar com a semente maligna plantada ali dentro, e ali vai gerar um monstro. Lança fora toda a semente que Deus não plantou, tem que ser arrancado do nosso coração, em nome de Jesus. Toda semente que é plantada, ela vai germinar, ela vai dar fruto. E se eu não posso deixar uma semente maligna germinar dentro do meu coração, porque vai dar fruto para o mal. Mas se eu lançar fora, eu vou dar fruto para o bem, em nome de Jesus. Porque assim como o Senhor Jesus fala em João capítulo 15, versículo 16,
que Ele nos escolheu para que nós dessemos frutos, das frutos para Deus. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quando nós estamos com o coração limpo, estamos nessa condição de clamar a Deus, Ele nos ouvir e Ele nos responder em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. E nós já vamos encerrar já, amados, daqui a pouco. Só dá um pulinho rapidinho em Romanos capítulo 8, versículo 9, e nós vamos encerrar aqui nessa passagem, vamos orar em nome de Jesus. Eu estou sem relógio, não sei nem que horas que é. Meu relógio acabou a bateria, eu não tive nem tempo de ir no centro colocar uma bateria no relógio. Mas Deus me ajuda. E uma hora eu tenho tempo para ir lá. Deixa a minha esposa chegar. Minha esposa vai chegar terça-feira em nome do Senhor Jesus, irmãos. Vamos orar pela viagem dela, em nome de Jesus. Amanhã madrugada ela está se dirigindo para Salvador, lá do interiorzão para Salvador, para terça-feira ela embarcar de volta para o seu lar sagrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, a palavra de Deus fala assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Está muito mais que claro o que o Espírito Santo fala para nós nesta noite. Se alguém anda na carne, o Espírito Santo não está nele. Entendeu, amado? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Quem anda na carne não tem o Espírito Santo, para ficar bem claro. Quem anda em santidade, separado do pecado, tem o Espírito Santo. Aí é onde o Paulo diz, se esse tal não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Então, por isso que o nosso tema de hoje é, santidade cristã é oposta aos costumes do mundo, ao costume dos gentios. A nossa vida hoje tem que ser totalmente diferente das pessoas que não conhecem a Jesus, irmãos. Amém, queridos? Graças a Deus. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Ninguém é tão perfeito que consiga Coloque as suas mãos no seu coração, queridos. fugir dos olhos vivos do Senhor. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Oh, glórias a ti, Espírito Santo. Ele sabe cada um dos meus desejos. Como sabe, Pai justo, O que faço, onde ando, a quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma. é verdade, Deus. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Sim, meu Deus. E andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele,
minha própria alma. Ajuda a tua igreja. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Sim, meu Espírito Santo, ajuda a tua igreja a viver em santidade, Senhor. Nós dependemos da tua ajuda, meu Pai justo e verdadeiro Deus. Paizinho, guarde essas palavras nos nossos corações, para que, meu Deus, saindo da tua casa, nós possamos estar alimentados, para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Precisamos estar nutridos espiritualmente e com uma fé viva no nosso coração. Espírito Santo de Deus, derrame da sua unção sobre a sua igreja agora, avivando, meu Deus, a fé do teu povo, tirando, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, de perto de nós, aquilo que se colocava como roubo, impedimento, seja destruído agora pelo teu poder em nome de Jesus. Toda a planta que o Senhor não plantou seja arrancada de nós agora. Arranca desta mente o pensamento maligno, pensamento de fracasso, pensamento de derrota, pensamentos, meu Pai, que estava atrapalhando a comunhão desta pessoa contigo. Limpa a nossa mente. Nós queremos ter a mente de Cristo, uma mente limpa, que sempre faz aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Visita os nossos lares agora, visita a nossa família agora, Espírito Santo. Se faça presente na vida de cada um deles. Aquele que está precisando de um milagre, que o Senhor estenda a sua mão agora para a vida desta pessoa, arrancando dele este mal do inferno, tirando a dor, o sofrimento, a angústia deste coração, a tristeza, a incompatibilidade, a infidelidade. Arranca deste coração essa pedra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, tenha toda a liberdade para operar milagres na vida da tua igreja, para que o Senhor possa estar cada dia nos avivando, o Senhor possa estar nos ensinando. Estamos com o nosso coração sempre aberto, para que o Senhor guarde no nosso coração a sua palavra, para que o Senhor venha nos lapidar cada dia, através do seu evangelho, do poder de Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Espírito de Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na casa de oração, na casa do tesouro, clamando a um Deus que ouve, a um Deus que responde, e a tua presença é real. O Senhor está aqui conosco, porque o Senhor diz que onde tem duas ou mais pessoas reunidas, falando no teu nome, o Senhor está aqui presente. Isso é verdade. Na sua presença já expulsa de nós todo o mal, a sua presença já arranca de perto de nós toda a ferramenta do diabo, toda a ferramenta forjada contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos planos e projetos, seja queimado, seja destruído agora. Todas as astutas ciladas do inferno, toda maldição de família, seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito de Deus, orianda lava, chore, canta lava, chore, anda lavas. Tu és o Deus do impossível. No impossível o Senhor faz. E nesta semana eu já determino milagres, já determino uma semana de vitória, uma semana de bênção, e todos os nossos planos e projetos, eles darão certo, porque agindo Deus, nada impedirá. É assim que nós oramos, e desde já, meu Deus, eu te agradeço, com a certeza da vitória, no nome do Senhor Jesus. E você levanta as suas mãos para os céus, repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da sua palavra, e eu guardo ela no meu coração. Senhor Jesus,
coloque nas minhas mãos a tua unção, o teu poder, e aonde eu tocar, pela minha fé, eu tenho certeza que através do teu nome eu vou curar.